Olá, eu sou a Ana Luís e estou aqui com a Nina para vos apresentar mais um vídeo da Wise Life. Hoje vamos falar sobre violência. Nina, porquê é que é tão importante falarmos sobre violência? Importa falarmos sobre violência porque ela hoje em dia é um grave problema de saúde pública, não só devido aos números que estão envolvidos, que são cada vez maiores, mas também devido ao impacto negativo que a violência tem na vida das pessoas e que pode ocorrer ao longo de toda a sua vida. Aliás, a violência é já hoje reconhecida como um problema de direitos humanos e de cidadania. Então, quando falamos de violência doméstica, estamos exatamente a falar do quê? Aqui se calhar importa definirmos alguns termos, porque hoje em dia na comunicação social e todos nós no nosso dia-a-dia falamos em diferentes terminologias como se fossem sinónimos e se calhar não são bem. Portanto, começava por definir violência doméstica, que é aquela que ocorre num ambiente familiar, de coabitação, geralmente uma relação conjugal, mas que pode ir para além desta relação perante todos aqueles membros da família, geralmente os mais vulneráveis, como crianças, dependentes e idosos. Pode também ser relações que não de casamento, não conjugais, sejam semelhantes, como o namoro, e também não esquecendo que a violência doméstica ocorre também após o término desta relação, portanto, ex-cônjuges entre ex-marido e ex-mulher. Classificamos de alguma forma diferente a violência que ocorre dentro do casal? Podemos dizer que a violência que ocorre dentro de um casal, sendo uma violência doméstica, é também uma violência nas relações de intimidade. Esta violência nas relações de intimidade ocorre então numa relação íntima, amorosa, e pode ter diferentes consequências e ter diferentes formas também. É entre um casal que esteja casado, que esteja em união de facto, um casal de namorados, e também continua para além da ruptura deste relacionamento, muitas vezes em formas como o assédio e a perseguição que vemos comentadas na comunicação social e que são todas elas criminalizadas em Portugal. Somos frequentemente confrontados com os números da violência nas notícias, o número de mortes em consequência de relações de violência, o número de idosos que são vítimas de violência. Podes-nos falar um bocadinho mais sobre esses números e o impacto que têm na nossa sociedade? Ana, é difícil dar-te um número em concreto. Porquê? Porque não existem estudos que nos digam exatamente qual é a prevalência da violência doméstica em Portugal. Sabemos que a violência doméstica funciona, se quiseres, como um iceberg, em que nós vemos e temos conhecimento da pontinha do iceberg, que é o que está por fora da água, mas que há um vasto número de casos que não são do conhecimento nosso. Mas se me pedires um número específico, posso dizer-te, por exemplo, que a Organização Mundial de Saúde estima que 1 em cada 3 mulheres seja vítima de violência nas relações de intimidade ao longo da sua vida. Portanto, estamos a falar de números muito preponderantes e muito significativos. Por outro lado, na Europa, os últimos estudos apontam que entre os 30 e os 45 anos, os homicídios em contexto de violência são a 8ª causa de morte. Portanto, novamente apontamos para que este seja efetivamente um grave problema de saúde pública com forte impacto na nossa sociedade. Podemos falar de vários tipos de violência emocional, financeira, sexual, física, social. Podemos definir melhor o que é que representa cada uma delas? Claro, podemos falar de violência emocional, que é quando existe um parceiro que humilha, que ameaça, que ridiculariza o outro num contexto mais íntimo ou num contexto mais público, em frente aos amigos e à família. Por outro lado, também ameaças de agressão contra a própria pessoa ou ameaças contra aquilo que é importante ao parceiro, filhos, animais de estimação, etc. Depois temos a violência social, que é toda aquela forma de controle da vida social do outro. As chamadas telefónicas, as mensagens, com quem sai, para onde vai, etc. Depois temos a violência física, que é aquela que eventualmente é a mais visível, é a mais fácil de identificar, porque deixa marcas visíveis, nódoas negras, cortes, queimaduras, etc.
Podemos falar também em violência sexual, que é qualquer comportamento em que um companheiro força o outro a ter relações sexuais não consentidas. E hoje em dia fala-se também muito sobre o consentimento e a importância do consentimento numa relação. Temos também a violência financeira, que é a forma de controle económico e do dinheiro que o outro tem. Não dar dinheiro, controlar os gastos, pedir justificação devido aos gastos que o outro companheiro faz. E depois a perseguição, que é qualquer comportamento que visa intimidar o parceiro, falado também nos dias de hoje como stalking. E estes comportamentos violentos, estas formas de violência, que impacto é que podem ter na saúde das vítimas? Têm impacto a vários e diferentes níveis. Logo, primeiro que podemos falar é a morte. Morte por homicídio, mas também não esquecer que pode levar ao suicídio das vítimas quando elas são levadas até um ponto tão extremo que se tentam matar e muitas vezes matam-se, mas também mortalidade materna, que está associada a complicações durante a gravidez, e também a mortalidade associada às infecções por VIH-Sida. Também este tipo de violência também pode estar associado a comportamentos negativos para a saúde, certo? Sim, as vítimas de violência podem ter menos cuidados com a sua própria saúde, por exemplo, inatividade física, mas por outro lado sabemos que a violência está associada a um consumo abusivo de álcool, de drogas, de tabaco e também a comportamentos sexuais de risco. Tudo isto de comportamentos que, aliás, já foram abordados noutros vídeos da Wise Life e que nós sabemos que vão ter implicações, ou que podem ter implicações profundas na saúde e na qualidade de vida das pessoas. Esta violência pode agravar a gestão de algumas doenças já subjacentes, mas também pode ser causa de doença? Exatamente. Por um lado, a violência pode agravar doenças crónicas, como por exemplo a dor crónica, o síndrome do intestino irritável ou a fibromialgia, entre outras, mas também pode causar obesidade, geralmente associada à violência, uma obesidade grave, e também a doenças cardiovasculares, outro grande tema da Wise Life. E a saúde mental? Uma preocupação frequente na sociedade e que certamente será muito impactada neste tipo de doentes. Sem dúvida, a começar logo por as vítimas estarem associadas a uma baixa autoestima e também a uma maior ansiedade, a certas fobias, medo de sair à rua, medo de conviver com outras pessoas, podem desenvolver depressão, mas também patologias mais específicas como o síndrome de stress pós-traumático, perturbações alimentares como a anorexia, a bulimia, ou outras perturbações como disfunções sexuais e o abuso de substâncias, que já falei anteriormente. Pensando um bocadinho mais, se calhar, aqui na violência sexual, este tipo de violência pode ter impacto na saúde da mulher e na saúde reprodutiva? Sem dúvida, uma das principais causas que podem estar associadas à violência sexual são as gravidezes indesejadas e depois ao abortamento, com vários riscos, muitas vezes são feitos em condições menos seguras. Por outro lado, também complicações na gravidez, que podem levar à morte da mulher, mas também ao baixo peso da criança ao nascer. Infecções sexualmente transmissíveis, como a SIDA, por exemplo, mas também a doença inflamatória pélvica, uma doença da mulher, que em último caso pode levar à infertilidade. E o que é que as vítimas podem fazer para perceber que estão numa relação violenta? Isso é obviamente muito difícil e muitas vezes a percepção da violência relaciona-se com concepções culturais e sociais. E na nossa sociedade, e se pensarmos um bocadinho na violência de género, sabemos que esta assenta numa desigualdade entre o homem e a mulher, muitas vezes perpetuada na sociedade com ditos como, por exemplo, entre o homem e a mulher não metas a colher. Mas há algumas questões que a vítima pode fazer a si própria que pode levar a perceber que ela esteja numa relação menos saudável. Por exemplo, se uma pessoa tem medo do temperamento do companheiro, daquilo que o companheiro pode pensar sobre as suas próprias opiniões. Se o companheiro ignora os sentimentos de uma pessoa
ou se ridiculariza e humilha essa pessoa na intimidade ou em público, se há ameaça de alguma maneira e se concretiza esta ameaça com uma violência física, se numa relação o companheiro não deixa que outra pessoa socialize com os seus amigos, com os seus familiares, como antigamente fazia, se uma pessoa foi forçada a ter relações sexuais, se é forçado a justificar aquilo que faz, com quem sai, o que veste, a quem telefona, etc. Isto são apenas algumas questões que, se a resposta for positiva, pode de facto iniciar que a relação não seja tão saudável como a pessoa poderia pensar. E quando uma pessoa já está a ser vítima de violência e reconhece isso, o que é que deve fazer ou o que é que pode fazer? Em caso de emergência, telefonar para o 112 e chamar a polícia, que depois intervém conforme achar necessário. Pode também, uma vez reconhecido todo o processo de violência, fazer queixa, e pode fazer queixa numa esquadra da PSP, num posto da GNR ou diretamente nos serviços do Ministério Público. Pedir apoio, e em Portugal há várias associações que promovem este apoio à vítima, a mais conhecida é a APAV, mas também contactar o médico assistente, o médico de família, pedir apoio, pedir ajuda, ou então o assistente social. Os amigos e a família são um importante suporte para estas vítimas? Muito. De que maneira é que podem ajudar uma pessoa que é vítima de violência doméstica? Esta ajuda é fundamental. Muitas vezes é o passo necessário, este apoio de alguém, de um amigo, de um familiar, para a vítima conseguir ter forças para quebrar o ciclo de violência. Não esquecendo que o silêncio muitas vezes perpetua a violência. Se nós não falarmos sobre ela, no fundo é como se ela não existisse mesmo estando lá, à frente dos nossos olhos. E o primeiro passo, perguntávamos como é que podemos ajudar, é reconhecer o problema. E às vezes isto é muito difícil. Se é difícil para a vítima reconhecer que está numa relação violenta, também é difícil para quem está de fora reconhecer, se calhar ainda mais. Mas existem algumas pistas que podemos usar. Se aquele amigo ou familiar está sempre muito nervoso ou muito triste, se está sempre muito preocupado com as opiniões que o parceiro tem dele, se por outro lado se isola mais, se deixou de sair com os amigos ou com a família, e se tem marcas físicas de algum tipo de agressão. Também pode encontrar indícios no agressor. Se repararmos que aquela pessoa humilha ou desvaloriza constantemente um amigo nosso ou um familiar, se lhe está sempre a dar ordens, se lhe controla o dinheiro, se lhe controla o telemóvel, etc. No fundo, tudo aquilo que nós já falamos anteriormente, se conseguimos ver espelhado num outro casal. E depois saber que nós estamos lá para apoiar, mas que não vamos resolver a situação daquela pessoa sozinha, e perceber que sair de uma relação violenta é muito difícil, é um processo que é moroso e muitas vezes perigoso. E o que é que não devemos fazer quando estamos perante uma relação violenta ou uma vítima de agressão? Acima de tudo, perceber que a vítima é que tem que decidir o que fazer. A decisão é sempre da vítima e nós não devemos impor a nossa vontade à vítima. Também não devemos culpabilizá-la pela situação, nem dizer que ficamos desapontados se ela tomar uma ou outra atitude, mesmo que não concordemos e que achemos que não é o melhor para aquela pessoa. Nunca se deve fazer também a mediação entre a vítima e o agressor, mas também nunca confrontar o agressor. Isto por duas razões. Pode ser perigoso, quer para aquele que está a confrontar, o amigo que está a querer ajudar, como também para a vítima, levando a uma escalada de violência. Muitas vezes fala-se que as vítimas não têm alguma dificuldade em sair destas relações violentas. Consegues-nos explicar um bocadinho melhor o porquê? Claro, é muito complicado sair de uma relação de violência. Se fosse fácil, todas as vítimas conseguiam sair. O primeiro ponto, logo aquilo que nós já temos vindo a falar ao longo deste vídeo, que é reconhecer que se é vítima de violência. Se nós não reconhecermos que estamos a ser vítimas de violência, não vamos conseguir sair de alguma coisa que não identificamos.
Também recear, sermos discriminados, sentirmos vergonha por assumirmos que somos vítimas de violência e que estamos a querer fazer queixa contra alguém. Nestas relações, muitas vezes há uma dependência emocional e a vítima muitas vezes pensa que vai conseguir dar a volta ao problema e que a relação vai melhorar e que foi uma vez única e que não se vai repetir a agressão. Nós sabemos, quem está de fora, que não é isso que acontece. Por outro lado, muitas vezes estas vítimas também estão economicamente dependentes do agressor e aí não têm mesmo os meios para conseguir sair desta relação. Também podem não querer deixar a sua casa, o seu lar, os seus filhos, os seus animais de estimação, ou simplesmente não têm forças suficientes, muitas vezes não têm o apoio para quebrar este ciclo de violência. Muito bem. Hoje aprendemos um pouco mais sobre violência e o quão importante é não ignorar este problema de saúde pública. Tenha a Wise Life sempre consigo. Até breve.